Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa querida SEGEP para a nossa segunda doutrinária da semana. Boa noite também aos nossos queridos internautas que irão nos acompanhar no nosso canal do YouTube quando essa live subir. E assim, a gente vai iniciando os nossos trabalhos da noite de hoje. O tema que nós iremos abordar é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E o subtema a ser discorrido pelo nosso querido irmão Edson Pereira, a caridade material e a caridade moral. Vamos todos nós hoje, agora, nesse momento, asserenando os nossos pensamentos e fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos da noite. Agradecendo a esta casa de oração, agradecendo ao Mestre Jesus pela sua companhia, por estarmos presentes em nossas vidas a todo momento, ao corpo dirigente de espíritos benfeitores da Casa de José Petitinga, na formação de José Petitinga, agradecemos por mais uma oportunidade de trabalho. E assim vamos seguindo na nossa caminhada, como ainda é difícil caminhar nesse planeta ainda de provas e expiações. As nossas dificuldades, a dor que nos convida, sendo ela uma mola propulsora para o nosso adiantamento. Mas que é difícil, Pai, ainda caminhar. Dai-nos o lenitivo necessário para que a gente possa nos fortalecer na nossa caminhada e seguirmos junto nessa trajetória necessário para cada um de nós que somos espíritos aqui encarnados. Que a tua luz e a tua paz se faça sempre presente no meio de cada um de nós. E que aqui agora, neste salão, que pare essa energia de luz e de amor, que envolvem a todos nós, trazendo refrigério para as nossas aflições do dia a dia, acalmar as nossas mentes, dando a paz necessária a solutar para a nossa caminhada. Que possamos expandir essa energia de luz e de amor aos nossos irmãos necessitados, a cada filho teu, Senhor, que esteja nessa trajetória, aqueles que estão doentes, acamados em suas casas, em leitos de hospitais, os nossos irmãos encarcerados, os nossos queridos irmãos que estão nos orfanatos, os nossos queridos irmãos que estão neste momento nos abrigos, os nossos irmãos que estão nas ruas, debaixo das marquises, sem ter um teto para se abrigar. Que os benfeitores espirituais, socorristas, possam estar acalentando a cada filho teu necessitado de amor e de harmonia e de paz. Nessa noite de hoje, Senhor, eu peço que envolva ao seu Edson, o nosso palestrante da noite, para que ele discorra da melhor maneira possível a mensagem trazida da noite de hoje, envolvendo o corpo dirigente dessa casa também e todos os assistidos, para todos os que são assíduos à nossa casa, frequentadores, aqueles que estão em tratamento e que são envolvidos nessa energia de luz e de paz. Que assim seja. E assim, sem mais delongas, eu convido o nosso querido irmão Edson para que ele se faça presente para proferir a sua palestra da noite.
Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja conosco. Como nós fazemos toda segunda-feira, né? A nossa palestra é sempre abordando um tema do Evangelho de Jesus, porque no momento atual que nós estamos vivendo, é que nós mais estamos precisando, né? Do Evangelho, né? De conhecer, né? A vontade de Deus, as suas leis, e fortalecermos a nossa fé para que consigamos no dia a dia colocar em prática, né? Conhecer e praticar, para que dessa forma nós tenhamos aquela estrutura, né, necessária para vencermos as dificuldades, né, que não são fáceis, né? As tentações, as ilusões do mundo que já nos prejudicaram muito em outras épocas, e nós não devemos jamais repetir esse erro, né, gente? Quantas vezes já estivemos aqui na Terra, né, reencarnados? Quantas vezes, né? Quantos personagens nós já fomos, né? Quantos homens já fomos aqui na Terra, quantas mulheres já fomos, né? E sempre repetindo, né, os mesmos erros. Mas agora é um momento estratégico, né? Porque o nosso planeta ele está mudando de categoria, e quem não se ressignificar, né, agora, só Deus sabe para onde vai, né? E quando vai se ressignificar. O que nós sabemos, com informações da espiritualidade, é de que aqueles espíritos, né, que não conseguirem aquela condição mínima para viverem num mundo em regeneração, serão, né, transmutados, né, transferidos para um outro mundo tipo nosso, né, de provas e expiações, ou até mais inferior, a depender da condição espiritual de cada um. E quem for para esses lugares, ele informa também que para retornar é no mínimo 1000 anos. 1000 anos para voltar para aqui e conseguir. Por quê? Porque nós vamos levando nossos vícios, né, nossas fraquezas, e quando chegarmos nesse mundo novo, vamos continuar repetindo o erro, reencarnando, reencarnando, reencarnando. E só Deus sabe quando a gente vai ter aquela firmeza, né, de nos mantermos no caminho da retidão, da dignidade, e sermos realmente verdadeiros cristãos e cristãs. Então, é de muita sabedoria, né, para nós aproveitarmos as oportunidades que Jesus nos concede, né, para fazermos, né, essa mudança mínima necessária para vivermos entre os mansos e os pacíficos, né? Porque, como disse Jesus no Sermão do Monte, os mansos, né, e os pacíficos herdarão a terra, né? São esses que vão viver aqui. Os violentos, né, os assambarcadores, né, os hipócritas, esses não terão oportunidade aqui na terra. Só os mansos e os pacíficos. Então, como é que nós estamos, né? Nós somos mais pendendo para que lado? Para a violência, para a agressão, né? Para atingir o outro, ou nós estamos mais para o caminho da paz, da tolerância, da indulgência, né? Como é que nós estamos? É um momento bom, né, para a gente fazer a nossa reflexão. Como é que eu estou, né, diante dessa situação? Eu sou uma pessoa de paz ou eu sou violento, né? E aí, né, se for violento, trata de mudar, né, enquanto é tempo, porque senão, Deus sabe quando, né? E hoje, o tema do nosso Evangelho hoje é muito interessante, porque trata da caridade, né, gente? A caridade, como nós sabemos, né, é o amor, né, em movimento, né? Então, a caridade material e a caridade moral, né? Duas características que ela tem, né? Então, nós vamos ver o que é que o Evangelho de Jesus nos traz, né, sobre esse assunto
da caridade, né? Vou ler aqui uma mensagem que foi dada pela irmã Rosália, na cidade de Paris, em 1860, né? Mas é tão atualizado como se fosse dada hoje, né? Quando a gente analisa aqui o que ela coloca e o que a gente vive no dia de hoje, né? Ela diz aqui, começa assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles, né? Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriais felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, ela nos chama a atenção, né, gente? Essa questão do nosso dia a dia hoje, né? Esse olhar voltado, né? Tão somente para os nossos interesses pessoais e um pouco mais com relação à família e aos amigos, né? Mas nosso olhar, nossa visão, não pode se restringir tão somente ao nosso interesse, considerando, né, as palavras do Cristo, né? Quando ele fala amar ao próximo a si mesmo, né? E não fazer ao outro o que nós não queremos que ele nos faça, não é? Então, quem que gostaria de passar fome? Ninguém, né? Se sua mesa está sobrando, né, gente, você tem condição de matar a fome de um irmão, faça isso. A fome aí não se restringe tão somente à fome material, né? Mas também à fome de conhecimentos. Quando se fala em matar a fome, a gente às vezes direciona para o alimento, mas, né, tem a fome também do espírito, a fome da alma, que é a fome do conhecimento. E nós muitas das vezes negamos isso. Nós espíritas, né, eu quero chamar a atenção nossa, nós temos já, né, um conhecimento que muitas pessoas lá fora não têm sobre o que é que, né, que nós somos realmente, né, sobre a questão da espiritualidade, das dimensões de vida. E a gente às vezes não passa isso adiante, nem na família, né? A gente tem vergonha, né? A gente tem medo da reação dos familiares, né? Esquecendo as palavras do Cristo, né? Quando Jesus diz uma palavra no Evangelho, que ele fala, né? Eu não vim trazer a paz, mas a guerra, né? Você vai ter pai contra filho, filho contra pai, contra sogra, não sei o que é isso, né? É justamente o ensinamento dele, a mensagem dele, né? Vai trazer contrariedades dentro do nosso seio familiar, mas nós temos que levar. A gente não pode negar esse conhecimento, pelo menos falar, né? E como eu sempre digo assim, quando for dar um presente a alguém, dê um livro espírita. Dê um livro espírita, dê o livro dos espíritos, dê o Evangelho. Você está dando a essa pessoa, né, essa luz, é uma luz. Né? A quantidade de pessoas já maduras para receber, né, terreno fértil, né, para receber as sementes, são muitas. Está faltando um semeador. E às vezes nós temos essa condição e negamos, né, e negamos esse conhecimento. E é uma oportunidade que nós espíritas temos, né, de fazer isso. No livro É Tempo de Amar, da doutora Maria Teodora, não sei se vocês conhecem, é uma médica psiquiatra, um livro muito interessante esse livro. Ela fala que a nossa geração, né, a maioria de nós que somos espíritas, né, estamos sendo espíritas pela primeira vez. E o espiritismo, né, ele foi codificado em 1857, já no fim do século XIX.
Em 1900 começou o século XX. Nós nascemos uma parte no início do século XX, outros já vieram depois, mas com certeza nós estamos sendo espíritas pela primeira vez. Talvez os meninos que estejam nascendo agora, alguns devem ter sido espíritas, podem ter sido espíritas, mas nós já, de uma certa idade, nós estamos sendo espíritas pela primeira vez. É por isso que a gente tem tanta dificuldade, mesmo sabendo, né, que nós somos espíritos, que ninguém morre, né? Nosso lugar não é aqui tudo passa, né? Nós estamos na dimensão impermanente, né? Nada aqui é constante, tudo passa, né? Tudo passa. Mesmo sabendo disso, nós ainda somos orgulhosos, né? Somos egoístas, somos apegados ainda às coisas materiais, que não deixa de ser um tanto quanto, vamos dizer assim, ridículo, né? Um espírita ser apegado às coisas materiais. Ele sabe que ele vai chegar um dia, ele vai deixar tudo aqui, ele não vai levar nada. Por mais que ele pode lutar, trabalhar, mas vai deixar aqui. Mas, né, aquilo que diz Raul Teixeira, falta de lucidez espírita. Nós somos espíritas, mas não temos ainda lucidez espíritas. Nós estamos a nível de conhecimento, né? Quando bate o prejuízo ou uma dor, né? A gente se desespera. Né? E sendo espírita, né? Ele conta mesmo um caso de uma senhora de um centro espírita que ele frequentava lá no Rio de Janeiro, e é uma senhora já de uma certa idade, né? E vivia com o velhinho dela, o esposo dela, né? Lá um dia o esposo desencarnou, né? Desencarnou, e daqui a pouco essa senhora chega no centro espírita desesperada, né? Chorando, se acabando de chorar. E ele estava lá dando um socorro de passe, né? Aí foram chamar: Raul, vem cá, dona fulana, uma pessoa que tem mais de 50 anos de espiritismo. Dona fulana está desesperada da vida, chorando, se acabando de chorar, aconteceu alguma coisa. Aí Raul Teixeira foi atendê-la, né? Aí, meu irmão, foi o que aconteceu? Meu irmão Raul, fulano de tal desencarnou. E o que é que tem? Você não é espírita, mulher? Quantos anos tu tem de espiritismo? E por que esse desespero? E se chorar, tá certo. É normal, a ausência, a saudade. Mas se você está desesperada. Quantos anos ele tinha de idade? Ele tinha 95 anos. E tu tá na hora. Tu quer mais o quê? Uma pessoa viveu 95 anos e tu aqui desesperado porque ele passou. Na hora, minha irmã. Aí Raul fala: cadê a lucidez espírita? Né? Cadê? Quanto de nós, né, espíritas, né, tá com a barriguinha cheia, a fartura, chega um irmão aqui, ou na rua, encontra na rua, pede um quilo de alimento, 1 quilo de feijão, ele nega. Espírita, nega, né? Cadê a lucidez espírita? Né? Então, nos falta isso, né? E nós temos que ter cuidado, porque, né, nós temos um plus a mais em termos de conhecimento da realidade, né? Da realidade. De sorte que vamos ficar mais atentos sobre essa questão e não percamos, né, a oportunidade de divulgar a doutrina, né? Principalmente, né, pelo exemplo, né? Pelo exemplo, né? Dar um folhetinho, dar um livro é fácil, mas é uma caridade material. Mas e o exemplo? É o exemplo que vale mais, né? Então nós temos que ter esse cuidado do exemplo. Claro que ninguém aqui, nós não somos santos nem santas. Ninguém vai querer se achar. A gente vai dar nossas claudicadas, normal. Mas, né, levante e se esforce, né? Então, nós temos que ter essa preocupação, gente, com essa questão de buscar nos adaptar. Então a nossa irmã fala aqui, né? Essa questão aqui de se já tivesse nós já amássemos, né, ao próximo como a nós mesmos, né?
já não teria miséria no mundo. Teria miséria no mundo? Não teria, gente. Não teria miséria no mundo. Ele já se daria as mãos ao outro, né? Não se preocupe. Se ele vai fazer mau uso daquela caridade, é problema dele, não é seu. Então essa caridade, né? Aqui trata, por enquanto, da caridade material, né? Que é uma assistência médica, um remédio, uma coisa nesse sentido, né? Mas não vamos deixar passar, né, gente? Porque nós precisamos muito disso, né? Então, nós como cristãos, a gente sabe que Jesus, quando pisou aqui nesse chão, né, gente, ele trouxe o quê? Foi o que Jesus trouxe para nós? O amor. Jesus foi o amor encarnado, né? Como, tem até um livro de João Margoso que ele fala, quando o amor veio à terra, né? Ele se refere a Jesus Cristo. Então, se nós somos cristãos, nós somos cristãs, temos que ir buscar, exercitar esse amor no dia a dia, né? A gente sabe que Deus, ele faz tudo certinho, né? Você vai ter as suas oportunidades no momento certo, na hora certa, no lugar certo. As revelações divinas chegam na hora certa, no momento certo, né? A gente sabe que quando Jesus esteve aqui, né, quando ele chegou, a lei que prevalecia, lá no caso da Palestina, lá, né, era a lei mosaica, né? É olho por olho e dente por dente, né? Que hoje, né, nós achamos um absurdo, né? Que lei horrorosa, olho por olho, dente por dente. Como é que faz uma coisa dessa, né? Mas, na época em que Moisés implantou essa lei, foi justíssima. Foi uma lei justa para aquela época, né? Porque ninguém observava isso. Por exemplo, naquela época, se alguém matasse uma ovelha do vizinho, né? O vizinho matava até a pessoa, matava um filho, matava a mulher dele, para poder compensar com a ovelha. Era uma coisa horrorosa. Os hebreus lá, né? Aí Moisés disse, não, isso aqui não pode continuar assim. Aí estabeleceu, né, a lei do olho por olho, dente por dente. Não foi mais justo? Se o vizinho mata a minha ovelha, eu vou matar uma ovelha dele também, não é isso? Se pegou minha galinha, eu vou pegar uma galinha dele, né? Não está certo, gente? Se me dá um cascudo, eu vou dar um cascudo dele, né? Era olho por olho, dente por dente. Quer dizer, foi um avanço. Para a época de Moisés, foi um avanço. Mas para nós, agora não, porque nós já conhecemos a lei de amor. Aí Jesus nos trouxe a lei de amor. E hoje a doutrina espírita nos ensina que nós todos estamos submetidos à lei do progresso, né? No livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos lá as leis morais, né? E a lei do progresso, né, é uma das leis morais, né? Então nós sempre estamos progredindo, né? Veio o tempo da barbárie, né? As cavernas, né? Depois veio o tempo já de Moisés, já está um pouco já melhorado. Veio Jesus, deixou a lei de amor. Agora, 2000 anos depois do Cristo, chegou o Espiritismo, abrindo, né, aquela cortina e mostrando para nós a espiritualidade, né? Nós hoje sabemos que nós somos espíritos, né? E viemos de lá e para lá nós vamos retornar. Agora, como é que vamos retornar, né? Aí, ter esse cuidado na nossa vivência, né? A caridade, ela é indispensável, imprescindível, conforme Paulo de Tarso já descreve isso aí, né? Em uma de suas cartas, a importância da caridade, né? Fé, esperança e caridade, dos três, a maior, das três virtudes, a maior de todas é a caridade, né? Então, vamos buscar no dia a dia da gente, né, vivenciar isso aí. Então, a irmã Rosália nos diz isso, né? Mais adiante ela fala, ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno,
Ou seja, ao deixarmos esse corpo, vai acontecer um dia, né, gente? Todos nós aqui, um dia nós vamos, né, fazer a passagem também, né? Ninguém vai ficar aqui para a vida toda. Todos nós vamos ter tivemos nosso dia de chegada e vamos também ter o nosso dia de partida, todo mundo, né? Então, ela fala aqui: ao sair do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. A gente sabe que é o que acontece, né? Quando a gente deixa esse corpo físico, que adentramos na dimensão espiritual, nós vamos ser recebidos, né, por quem? Vai depender, né, da sua conduta aqui na Terra. Por quê? Uma das leis que Jesus ensinou foi a qual a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Nós vamos colher o que nós estamos semeando. Nós somos semeadores, né? Então, a gente vai colher o que está semeando. Então, nós vamos ser recebidos, né, por aquelas almas, aqueles espíritos, né, que nós tivemos uma relação, né? Se essa relação foi fraterna, solidária, amorosa, eles vão nos receber com amor, né? Vão nos amparar, dar todo aquele suporte que a gente precisa para se adaptar à nova dimensão, né? Porque a vida continua, né, gente? Ninguém morre. O que muda é a forma de se viver. Nós estamos aqui na dimensão material, que é uma dimensão pesada, né? Pesada, não é fácil de vir aqui, né? E quando a gente sai do corpo físico, a gente adentra na dimensão espiritual, que é uma outra dimensão de vida melhor, né, para quem soube se comportar aqui, né, e tem suas características específicas, né, e você vai ter uma condição boa ou ruim de acordo com o que você fez aqui, né, dentro da lei que Jesus ensinou, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí ela continua aqui dizendo: se pudesse saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Como isso é importante de saber disso, né? Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Então, eu acabei de falar, nós já tivemos várias existências, né? Nós já tivemos outros amigos, além dos que nós temos nessa existência, né? Outros pais, né? Avós, mães, irmãos, e outras existências, né? A gente, nessa existência atual, que a gente está aqui, né? Para se educar, para se elevar intelectualmente e moralmente, cada um vem, né, numa condição melhor para a sua evolução espiritual. Nosso grande objetivo aqui na Terra é a nossa evolução espiritual. As coisas materiais, a gente sabe que são instrumentos que Deus nos concede, voltados, né, para o alcance desse objetivo, né? Tem uns que precisam nascer na família rica, né? Ele precisa se desenvolver intelectualmente, não? E para se desenvolver intelectualmente, nascer numa família rica fica mais fácil, porque o pai e a mãe vai ter dinheiro para gastar, para universidades boas, cursos bons, né? Para o exterior, né? Um exemplo, né? Tem outros que nascem mais ou menos, né? Não precisa tanto, né? Mas tem outros que precisam nascer numa situação mais difícil, tem que saber valorizar, né, os recursos. E hoje, né, quantas pessoas hoje têm uma boa situação financeira, mas que não fazem nada, né, pelo próximo, usam somente para si, usam o próximo para ganhar dinheiro, explorando, né?
mas para ajudar mesmo, né? Ou então pega aquele dinheiro e desperdiça na curtição, é um bom vivan, né? Gasta todo, pega o carro, queima, joga carro fora, né? Os pais dão um carro, dão tudo e pega, desperdiça, vai, sai correndo, bate o carro, perde, né? Na outra existência, né? Ele vai querer ter uma bicicleta, não vai conseguir, né? Não vai conseguir, vai nascer numa condição tal que nem uma bicicleta ele não vai conseguir. É um aprendizado, gente, não é castigo, não. Isso se chama pedagogia. Pedagogia divina, né? Para aprender a valorizar o recurso. Outro cenário, aí ele vai nascer numa situação bem, né? bem inferior, porque Deus, né? Ele na sua santa misericórdia, ele nunca nega o socorro, a ajuda. Ele nunca abandona um filho nem uma filha, né? Você vai ter outra oportunidade, mas as condições serão outras. As condições serão outras. Você vai ter dificuldade. Hoje você tem toda a facilidade, muitas de nós, né? Tem toda a facilidade para fazer um trabalho espiritual, né? Um trabalho caritativo, né? Mas não faz. Não tem um tempo, não tem um tempo, não tem um tempo. A conversa é essa. Não tem um tempo, não tem um tempo, não tem o que, não tem um tempo. Sábado agora mesmo, passei aqui e vim ver uma coisa aqui no centro, estava o nosso bazar aqui, fechado, gente, dia de sábado. A nossa lojinha aqui, que é uma fonte de recursos maravilhosa para essa casa. Você vê que o Espiritismo, vocês sabem, aqui é uma religião que não cobra dízimo. Ele não cobra dízimo de ninguém. Mas a gente tem que ter outros caminhos, né? Então, um dos caminhos que a gente tem aqui na casa é o nosso bazar. A gente pede a vocês roupa usada, sapato, vocês não vão usar mais, né? Aí vocês doam, a gente faz a triagem e bota para vender, porque tem muita gente que precisa e gosta e compra. Aí, se aqui sábado, tá nosso bazar fechado, que não tinha uma pessoa para vir abrir o bazar. Isso eu digo assim, meu Deus, né? Quantas pessoas frequentam Pititinga, né? Sábado, domingo, durante a semana, é uma casa que acolhe nós todos com muito amor, né, gente? Com muito carinho. Eu não estou alegando, nem cobrando nada, não, apenas é uma oportunidade que Jesus nos concede para ajudar o trabalho dele. Porque o trabalho não é nosso, não, gente. O trabalho é de Jesus, é Ele que está encarregado, é Jesus Cristo que está encarregado por Deus para implantar o reino de Deus aqui nesse planeta. Então nós somos servidores dEle. Estamos aqui a serviço dEle. Então Ele precisa de uma pessoa para vir abrir o bazar dele aqui sábado, amanhã não tem uma pessoa. Às vezes está na rua, sentado no banco de jardim. Não estou criticando ninguém não, viu, gente? Apenas chamando a atenção para a gente se alertar. A gente se alerta, não deixa passar a oportunidade, que outra dessa, quando é que vamos ter? Outra dessa vamos ter quando, né? Foi agora, foi ontem, não foi? Foi ontem que essa Karine fez uma palestra sobre a importância da mediunidade, né? Como é importante a mediunidade, é uma oportunidade de ouro que Deus nos consegue para a gente se reajustar com as leis. Ela colocou muito bem ontem, nós já cometemos muitas atrocidades lá atrás. Aí você vem com o dom mediúnico numa existência, você se reajustar, porque o médium, né, ele tem condições de fazer um bem a milhares de pessoas, e vai compensar o mal feito dele lá atrás. Mas quantas pessoas a gente ouve dizer, eu não queria isso, não quero ser médium não, e reage. Digo, meu Deus, quando essas pessoas desencarnarem, como é que vai ser a situação? Como é que vai ser a situação? Entendeu, gente? Então, nosso bazarzinho, o sábado estava fechado, fiquei muito sentido com aquilo. Eu digo, Jesus, fazer o quê, né? Mas vamos ver, quem puder, gente, procura a Né aqui, Dona Lúcia, para poder fazer parte da equipe do bazar. É um turno uma vez na semana, né, Né? É um turno uma vez na semana. Não é mais do que isso, não. Então, gente,
Essa questão, ele chama a atenção da gente aqui, você negar uma ajuda, né? Pode ser você está negando ajuda a um amigo seu de outra existência, que veio numa situação difícil nessa, para o aprendizado dele, né? Deus o colocou no seu caminho para você dar a mão, e aí você nega, né? Ou o seu pai, ou a mãe, e nega, né? A gente maltrata, humilha. E quando desencarnar que vai ver, meu Deus, era você aquela pessoa, era você, entendeu? Aí como é que fica a consciência, hein? E Jesus chama a atenção da gente também, lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 em diante. Jesus chama a atenção, né? Quando ele fala assim, quando eu tive fome, tu me deste de comer, porque o critério, né, para classificar os eleitos, né, Jesus diz lá, nessa passagem, capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Não é a religião que vai salvar ninguém, não, que vai classificar você como eleito. Não é religião nenhuma, não. Religião não salva ninguém. Não é religião, não. Jesus chama bem atenção, a separação do bode das ovelhas. Está lá escrito. Então, quando eu tive fome, tu me deste de comer, né? É fome material e fome de conhecimento, né? Quando eu tive sede, tu me deste de beber, e lá vai, né? Aí, lá para o meio, lá para o fim, alguém pergunta, mas senhor, quando foi que eu te vi com fome e não te dei de comer? Ele diz, quando você negou a um destes pequeninos que te procurou, foi a mim que tu negaste, era eu que estava ali. Então a gente tem que ter a palavra do Cristo, né? E o Espiritismo vem, né, reforçar isso aí, dizendo, gente, pode ter sido um amigo de outra existência, ou um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai, um avô, e veio bater na tua porta pedindo ajuda e você nega. Vai trabalhar. Eu acordo de madrugada, eu trabalho o dia todo e você vem pedir de graça aqui. Não, vai trabalhar com o meu trabalho. Tem gente que diz isso. Né? Mas vamos lá, né? Então, aqui continuando, diz a nossa irmã: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer. Eu até agora falei da caridade material, né? Mas tem a caridade moral, né? Essa, né, que é mais difícil, né? Que vai exigir de nós como espírito, né? É a questão da tolerância, né, de uns para com os outros, né? A paciência, a indulgência, tudo isso é forma de caridade moral, gente. As pessoas às vezes não pensam nisso, tem gente que não se tolera, e essa caridade moral, né, ela tem que ser inicialmente praticada dentro de casa, com a família. É o marido com a esposa e a esposa com o marido, com os filhos, né? Só que como é que está a tolerância aí? Como é que está a indulgência? Né? Como é que está a paciência de uns para com os outros? E a mais nobre da caridade moral, qual é? O perdão. O perdão, gente, é a caridade mais nobre que existe. Caridade moral é o perdão, perdoar. E nós necessitamos aprender a perdoar, porque senão nós não vamos sair do reme-reme, como diz no popular, né? Nós não vamos verticalizar. Ele vai crescer horizontalmente, intelectualmente, mas espiritualmente não cresce. O perdão é indispensável para a nossa libertação mesmo, mais do que o outro. A gente precisa aprender a perdoar e precisa aprender a pedir perdão também, né? Que às vezes a gente faz o que não deve com o outro, a gente tem consciência de que errou, mas cadê se aproximar para pedir perdão, né? Cadê? Você tem aquela vontade, mas o orgulho não deixa, né, gente? Quem impede a gente de pedir perdão é o nosso orgulho. Não fosse o orgulho, a gente pediria: meu irmão, me perdoe, minha irmã, naquele dia eu fui mal, né? Eu te tratei assim, assado, te humilhei,
Me perdoe, por favor, me perdoe. Então eu te dei um prejuízo, tal dia eu te dei um prejuízo e eu queria reparar, né? Mas o orgulho da gente não deixa, é o nosso grande mal. Então a gente precisa trabalhar o orgulho, né? Para que a gente possa perdoar a quem nos ofende, né? E pedir perdão a quem nós ofendemos, porque a gente ofende. Nós estamos no mundo aqui, nós somos como... Eu vi isso essa semana, como se nós fôssemos, todo mundo fosse... Aquele animal que cheio de espinho, qual é o nome? Porco espinho, né? É como se nós fosse porco espinho. A vida de relação dos porcos espinhos, né? Um fura o outro, né? Um fura o outro ali. E aí, se ele não se perdoasse, como era? Iam para um canto, outro para o outro, e a espécie já tinha extinguido, né? Mas nós somos como se fossem porcos espinhos, gente. Desculpem a analogia aí, viu? Mas o sentido que eu quero dizer é que eu firo meu irmão me fere também, né? Com palavras, com olhares, né? Tem coisa mais dolorosa do que um olhar desprezível, gente? Não é? Um olhar desprezível dói, não precisa nem falar nada. Ele olha assim, aí olha da cabeça aos pés e diz, Ave Maria, você vai para lá, né? Olhar desprezível dói. Então, isso é ferir. Isso é ferir o outro. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas, para que a gente não entre por esse caminho, porque não vai nos levar a coisa que preste, né? O nosso dia a dia é esse. Nosso dia a dia é esse. Então, fiquemos atentos, né? Para que não venhamos, né, a essas práticas. E, como eu falei, dentro de casa. Tem que começar dentro de casa, na vida de relação familiar. Quando tiver tudo bonitinho dentro de casa, né, aí vamos fazer no trabalho, né? No trabalho, que também no trabalho não é fácil, viu? A gente tem cada colega, né, quem está na ativa sabe, eu já passei, cada colega que a gente topa, que não é brincadeira, né? Não é brincadeira, né? Cada decepção que a gente passa, né? Com a pessoa que a gente confia, daqui a pouco não é nada daquilo, né? E aí lá vai, né? É o dia a dia, mas a gente tem que começar a exercitar essa questão, né? E depois de casa, do trabalho, aí na rua, com qualquer pessoa, né? Tem uma vida de relação amistosa, fraterna, com qualquer pessoa. É uma conquista, viu, gente? Tudo isso é uma conquista que demora, né? Não é rapidinho, não. Não demora, mas a gente só vence se perseverar. Se a gente perseverar, a gente vence. Se não perseverar, aí você não consegue alcançar o objetivo pelo qual você está aqui. Nós estamos aqui, né? Presos a um corpo físico. O corpo físico é uma prisão para o espírito. O espírito, quando sai do corpo físico, ele tem uma felicidade, né? Os médios de desdobramento tem que sair do corpo, né? Quando sai do corpo, sente um bem-estar enorme. É uma leveza, uma coisa agradável, diferente, né? Para quem sai do corpo, né? Assim é a vida na dimensão espiritual, né? Mas enquanto nós estamos aqui presos, não é brincadeira não. A gente anda assim, se arrastando. Uma lerdeza, né? Uma leseira. A vida aqui é essa, né? Ninguém confia em ninguém, um com medo do outro. A situação hoje está assim. Mas vamos trabalhar, não vamos entrar nessa. Que nossa vibração, né, seja uma vibração mais elevada. Né? Pedir a Deus misericórdia sempre, fazer como Jesus ensinou, né? Vigiai e orai o tempo todo, para que nós não venhamos a cair em tentações, não sejamos levados pelas ilusões do mundo, nos mantenhamos naquele caminho ali reto, não deixe passar a oportunidade de fazer um bem, né? Fazer o bem sempre, gente, fazer o bem sempre, né? Seja lá o que for, até andando na rua, no passeio, você vê uma casca de banana, não deixe, né? Tire a casca de banana do passeio, que você viu e pulou, mas pode vir atrás de uma pessoa idosa, uma criança,
não vai ver e vai pisar, vai tomar uma queda horrorosa. Aí você vem e você tira, né? Joga no cantinho do meio-fio, né, que para ninguém vai pisar ali, ou joga numa caixa, né? Mas não deixe. Isso é fazer o bem. É o verdadeiro bem, esse é o verdadeiro bem, né? Você não está escolhendo a quem fazer, quem necessitar, a todos. A verdadeira caridade é essa, é aquela que você faz e a pessoa que recebe não sabe nem quem foi que fez, né? Nem quem foi que fez. Então, essa é a informação, a mensagem da irmã. Vamos terminar aqui, né? A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora, encarnados. Por agora, né? Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dá atenção ao mal proceder de outrem, é caridade moral, né? Aí, a pessoa tem um mau procedimento, a gente não se envolver, deixa ele lá, né? Como ele falou aqui, se um tolo está falando, deixa ele falar, né? Não entra na dele não, porque se entrar, vai criar atrito, vai criar um atrito, sem necessidade, né? Dedicada, por exemplo, né? Uma técnica que boa para a gente usar quando está aquela discussão é perguntar ao outro: e se você estivesse no meu lugar, você faria como, né? É uma coisa, às vezes não reclama porque não fez assim assado, tal, o que. Aí não vai responder, não se justificar não. Se você estivesse no meu lugar, como é que você faria? Então aí acaba logo a arrogância, né? A valentia, porque o outro vai pensar, né? E assim vai, né? Melhor do que responder, aí fica lá, para lá para cá, termina se aborrecendo, vem um ódio, e vai falar palavras que não gostaria de falar, e para depois pedir perdão, dá trabalho, né? Que às vezes a gente fala uma coisa e vê que não foi bem colocada aquela palavra, ofendeu o outro, né? E depois dentro de casa, eu falo dentro de casa, não é na rua, dentro de casa. E aí, como é que eu vou depois, né, pedir perdão ao meu amor, né? Como é que eu vou pedir perdão? Aí fica difícil, o orgulho danado perturba, né? E vai criando a gente essas dificuldades que são pequenininhas, né, mas vão somando, e cria um mal-estar, né? Um estresse, ansiedade, ressentimentos, e às vezes se transforma até em doença do corpo físico, né? E que é pior, né? Para nós. Então vamos ter essa sabedoria e viver buscando, né, praticar a caridade. A gente sabe, nós estamos num momento de ainda erramos e vamos errar muito ainda, mas busquemos, né, colocar em prática. Um dia que puder colocar, coloca. Naquele outro dia não colocou, fica atento para se repetir a circunstância, colocar em prática. É assim que a gente vai. Até ir errando menos, acertando mais, né? Até vai chegar o dia, nós não vamos errar mais, né? E se Deus quiser, vamos alcançar a nossa vitória, né? Vamos estar aqui a mensagem do Evangelho, né? Capítulo 13, né? Não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 9, né? 9 e 10, tá bom? Eu vou pedir aí a Genival para colocar um vídeo sobre caridade, um exemplozinho bem simples, né? Mas que diz muito para nós, né?
Simples, né? Mas diz muita coisa para nós, né? O compartilhamento, né? Eu fico muito emocionado quando eu venho aqui sábado de tarde e vejo as evangelizadoras cuidando das nossas crianças. E na hora do lanche, cada um traz seu lanche. Na hora do lanche, elas colocam todos sentadinhos na mesa e botam os lanches em cima da mesa, né? E eles começam a compartilhar uns com os outros, né? Isso é muito bonito, né, gente? É uma iniciação, né? A você pegar o que é seu, aquele lanche é dele. Ele pega algo seu e dá pro companheirinho, o companheirinho pega que tinha e dá para ele. É uma alegria entre eles, né? É uma educação, né, espírita, educação cristã. O compartilhamento, né? É muito importante isso para a nossa felicidade, né, gente? Então é isso aí, muito obrigado, viu? Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Certo. Ok. A gente que agradece ao Senhor mais uma vez por discorrer tão lindamente o tema da noite de hoje, só ratificando para nós o nosso comprometimento como espíritos que somos aqui nesse planeta de provas e expiações, que precisamos a cada dia nos melhorar. Essa é a lei do progresso. Estamos aqui para isso, para progredir. E a caridade é uma senha, como se diz, né? E como ele trouxe, a caridade material, ela é muito fácil de a gente fazer, porque pegar algo para dar a alguém. Mas a caridade moral, como é difícil ainda a gente lidar com isso? Como é difícil a gente doar o que a gente tem dentro de nós, que é doar o que a gente tem de melhor para o outro, né? E estarmos nos doando para nós. E assim a gente seguir a nossa caminhada na transformação. Sabendo que somos seres aqui de passagem, que esse mundo aqui para nós é uma passagem. E que vamos retornar para a nossa pátria, né? Para a nossa vida real, que é o plano espiritual. E aí eu digo, como? Pergunto sempre. O que é que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que estamos, de fato, preparando essa bagagem nossa que nós precisaremos levar para o nosso retorno? Aqui é a hora da gente estar escolhendo as melhores peças para a gente estar colocando nessa bagagem. E será que estamos fazendo, de fato, isso? Então, que possamos ficar nessa reflexão, né? Que aqui tudo passa, como o seu Edson falou, mas estamos sendo oportunizados a nos melhorar. Então, que vamos, de fato, fazendo essa reforma, porque nós espíritas falamos sempre dessa reforma íntima. E agora não é mais, eu digo assim, é necessário que a gente comece. Se a gente ainda não começou, mas que comece
a preparar essa nossa bagagem para o nosso retorno, porque a hora, a gente não sabe a hora que a gente vai retornar. Eu posso estar aqui agora falando, daqui a 5 minutos eu posso retornar para o plano espiritual. E o que foi que de fato eu fiz? O que eu preparei para levar para o meu retorno? Para quando eu chegar lá eu ser bem recebida. Recebida por aqueles que a gente tanto quer ser bem recebido. Quem não quer ser bem recebido? Mas para isso é preciso que a gente faça também, né? Porque a gente dá, é como o seu Edson falou, a colheita, a semeadura, a gente vai semeando, mas a colheita é obrigatória. O que foi que eu semeei para que eu possa estar colhendo esses bons frutos? Então, que possamos ficar nessa reflexão da noite de hoje, e a gente agradece muito ao seu Edson por discorrer tão lindamente e trazer os ensinamentos tão claro para a gente, e que a gente agora não pode dizer assim, eu não sabia disso. A cada dia a gente diz assim, eu não sabia disso, a gente não vai poder dizer mais, né? E vamos aos avisos. Primeiro, eu vou fazer o sorteio do livro. O livro que iremos sortear hoje é Depressão, o Bisturi da Alma, de Márcia de Aguiar, Colaboradores de Espíritos Diversos. Ó, que linda a capa. Lindo, né? Flávia? De 1 a 33, seu Edson. 30. Rosana, venha, minha querida, pegar seu livro. Nossa. Boa leitura, bom conhecimento. Ah, que bom. Vamos, Jenny. Nós temos o nosso aviso da noite de hoje, que é Diálogos Espíritas, que é um programa que a gente tem no canal do YouTube, no canal da CEGEP, que acontece todas as quartas-feiras a partir das 19 horas. E dia 20 de novembro, às 19 horas, o tema está lá, o Evangelho de Mateus. Mais uma vez trazendo o Evangelho. E o tema vai ser discorrido pelo nosso querido irmão Alberto Lemos, que está aqui na plateia, com a mediação da nossa querida irmã Carolina Daltro. Então, entre lá, gente, participem do programa. É um programa maravilhoso, tá? Onde a pessoa convidada, a dialogadora vai fazendo as perguntas, ele vai respondendo as perguntas e a gente pode estar interagindo com eles. Então, assim, é enriquecedor para nós. E participem, não deixem de participar, entrem, chegue lá, dê seu like para que a gente possa também subir, né, para a plataforma nossa do YouTube, ele tomar maior dimensão, para que esses temas que são abordados nesses programas, eles possam ser levados para muitas pessoas. E é enriquecedor para nós. O autoconhecimento, né, para a gente é fundamental. Pronto? Então, a gente vai encerrando a nossa doutrinária de hoje. Logo mais, depois a gente vai ter os passes. E quando terminarmos aqui, vamos todos para o térreo, tem a nossa cantina, viu, gente? Tem quitutes maravilhosos lá esperando por nós. Alimentamos a nossa alma, mas vamos também alimentar o corpo. Então, passem na cantina, tá? E convido, hoje a gente vai fazer a prece diferente, né? Iremos passar a prece o hino de Irmã Sheila. E eu convido os nossos irmãos passistas para que eles possam estar se posicionando para o passe coletivo, enquanto a prece vai sendo discorrida.
unidos a Sheila numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando estás juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas, nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiará. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas, nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas, nos caminhos de Jesus. Que Jesus nos abençoe, e está encerrada a nossa doutrinária da noite. Gratidão.